Falou. Boa noite, meus queridos. Realmente é uma grande honra estar na casa do Senhor com vocês mais uma vez. E, logicamente, eu agradeço sinceramente ao pastor Ezequiel por nos acomodar aqui. Já essa é a segunda vez e vai ter mais uma bomba chegando aí um mês que vem, né? Mês de maio. Vou estar com você mais uma vez. Eu estarei ministrando aqui na quarta-feira, 14 de maio, antes de retornar aos Estados Unidos. Eu também estou numa grande trajetória no processo que quando nós terminamos o seminário com o Al Baker aqui, a minha batalha não parou. Continuei trabalhando até agora e, logicamente, agora é mais que uma batalha, agora é uma maratona completa. Mas realmente é uma grande honra poder estar aqui esta noite e, logicamente, trazer um palestrante de alto calibre. Primeiro e acima de tudo, Robert Brubaker é amigo meu, nós somos quase vizinhos, ele mora em Clearwater, eu moro em Largo, nós 15 minutos da minha casa e a gente compartilha o churrasco, compartilha os momentos agradáveis junto o tempo todo. Logicamente, isso aconteceu há 5 anos atrás, que eu estava num churrasco com outro brasileiro, Paulo, o nome dele, e, logicamente, o Reverend Brubaker estava lá. Ele é pastor de Christ Community Presbyterian Church, uma igreja presbiteriana em Clearwater, Florida. Está no ministério desde 1983. E, logicamente, nesse churrasco, ele me apresentei, conversei com ele. E ele falou assim, puxa vida, é uma honra conhecer um outro brasileiro aqui, que ele não me conhecia. E, logicamente, naquele momento exato, ele falou, você sabe, eu tenho um desejo muito grande no meu coração de conhecer o Brasil. Eu falei, seria uma honra levar você para o Brasil. Eu quero competir no triatlo, no Ironman. Eu não sabia o que é o triatlo de Ironman. E, logicamente, nós estamos falando do full, ou seja, do total Ironman. O triatlo, para quem não sabe, é 3,8 quilômetros de natação. Depois você termina essa natação, você só pedala 180 quilômetros. E quando você termina de pedalar 180 quilômetros, você simplesmente corre uma maratona, 42,2 quilômetros. Isso tudo feito em um dia. E, logicamente, ele queria vir para competir. E, afinal de contas, meus queridos, Robert Brubaker já fez 19 vezes este triatlo. Então nós temos um homem de ferro no meio da gente. E logicamente ele queria vir no Brasil para competir no triatlo em Florianópolis, que estava sucedendo no Jurerê Internacional. E logicamente eu me candidatei numa condição. Primeiro, se você vem ao Brasil para o triatlo, seria uma honra levá-lo ao triatlo, mas você vai ter que vir ministrar a palavra comigo. Porque o meu campo é de ministrar a palavra no Brasil e eu gostaria que você estivesse comigo. Ele aceitou o desafio. E, logicamente, ministramos nas igrejas presbiterianas Central em São Carlos, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, Igreja Presbiteriana de Vila Alpes. Em sim, 3 igrejas aí em São Carlos. Pegamos a estrada, dirigimos 13 horas até Joinville, Santa Catarina, que nós íamos ministrar às 19h30 da noite. Só que algo interessante aconteceu, e é bom mencionar como é que Deus é soberano em nossas vidas, e ele ficou totalmente impressionado. Porque muitas vezes o homem norte-americano não é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer ou pedir informações ou pergunta, me ajuda, eu estou com a necessidade. E, logicamente, eu dei uma frase para ele, minha mãe dizia, se você tem boca, filho, você vai em Roma. E, logicamente, eu falei, vamos esperar um pouquinho que eu vou botar essas palavras em ação. Chegamos, era 7 da noite em Joinville, Santa Catarina, uma cidade de 500 mil pessoas que eu não conheço. Já entrei lá dentro durante o dia, mas não conheço a cidade. Entrei pela cidade afora perguntando por esse bairro de Boa Vista. Alguém conhece Joinville, Santa Catarina? Poxa, temos uma pessoa, então sabe o que eu estou me relatando aqui? Bairro de Boa Vista, na igreja presbiteriana, a gente ia ministrar às 19h30. Entramos na cidade. Parei no primeiro farol e perguntei para uma pessoa, onde que é o bairro de Boa Vista?
A pessoa, é para lá, continuamos indo. Aí fomos no outro farol, perguntei para outra pessoa, onde que é o bairro de Boa Vista? É, mais para lá, continua indo. No segundo farol. Aí chegamos no terceiro farol. Perguntei, você sabe onde que é o bairro de Boa Vista? O homem olhou para mim e disse, sim, eu estou indo para lá. E que rua que o senhor está indo? Eu estou indo nessa rua. Eu estou indo para lá. E qual é o número que você está indo nessa rua? Nesse número, eu estou indo para lá. Meus queridos, Deus é soberano. Ele levou a gente à porta da onde que nós tínhamos que estar. Chegamos no momento correto, na hora correta, para ministrar a palavra lá. Ele adorou, falou, Ângelo, isso é demais. Mas a nossa palestra aqui, logicamente, é relacionada com o pastor Bob Brubaker. E eu quero dar somente um pouquinho dos pontos específicos onde estivemos, onde vamos estar. E, enfim, estamos aqui esta noite, estaremos com vocês amanhã novamente, durante o piquenique da igreja. Mas ele chegou quarta-feira passada, que eu estive aqui em São Paulo buscá-lo. E depois iniciamos na quinta-feira na terceira igreja presbiteriana, pastor Silvano, na quinta-feira. Depois, sexta-feira, estivemos na Casas de Idosos em São Carlos. Sexta-feira à noite, estivemos ministrando na igreja Batista Central do pastor Jarbas em São Carlos para a Associação das Igrejas Batistas do Planalto Paulista. Dia todas, acho que é 11 ou 13 cidades de toda essa área, incluindo igrejas batistas de Araraquara, de Matão e outros lugares. Na sexta-feira estivemos lá e também no sábado as 3 sessões. E, logicamente, esse mesmo seminário que nós realizamos e fizemos para a Igreja Batista em São Carlos será feito nessa sexta-feira na Igreja Presbiteriana de Vila Alpes, que, logicamente, a igreja, muitas pessoas já estiveram presentes o ano passado conosco, quando o Dr. Case estivemos fazendo seminário relacionado com o evangelismo. E o seminário vai ser o mesmo que nós realizamos na Igreja Batista, na Igreja do Pastor Edgar, Igreja Presbiteriana de Vila Alpes. Para os que não sabem, eu vou cobrir as 4 sessões que nós vamos cobrir. Na sexta-feira, um assunto bem tabu. Eu não sei se já mencionei ou não, mas vale a pena mencionar. É um assunto tabu que nós vamos estar falando da sexualidade dentro do matrimônio. E, logicamente, eu acredito de todo o coração que não tem uma pessoa que tem o talento ou a palavra para falar a respeito desse assunto, mais do que o reverendo meu amigo aqui, que está sentado aí atrás. E, logicamente, ele sendo um homem de Deus, é casado, vai fazer 40 anos de casamento, ele não tem filhos. Mas tem uma vida romântica que faz a gente babar. Sinceramente. E, logicamente, o nosso assunto na sexta-feira é a intimidade sexual do casal. E vamos estar falando desse assunto na sexta-feira. Depois, no sábado, nós vamos estar falando dos mesmos assuntos que foram falados e recitados aqui com o Al Baker, logicamente, comunicação, finanças e como criar nossos filhos. É interessante que cada palestrante tem um jeitinho, uma maneira de fazer uma apresentação diferente um do outro, e ele não é nada diferente. É uma apresentação totalmente diferente do Al Baker que esteve aqui conosco. Então vai ser sexta e sábado lá em São Carlos. E logicamente, domingo vamos estar em Jaú, na Igreja Presbiteriana de Rocha Eterna, de manhã e à noite. Segunda-feira ele estará embarcando, na verdade é terça-feira de madrugada, às 2:30 da manhã, mas segunda-feira estamos indo para São Paulo e ele não pode descansar um minuto, até o último segundo estaremos indo na Igreja Presbiteriana de Granja Viana, em Cotia, São Paulo, às 20 horas da segunda-feira. Vamos terminar. Levarei para o aeroporto e vai embarcar para os Estados Unidos. Então, quando uma pessoa se candidata a vir ao Brasil, coitado, não sabe quanto sofre na mão de um outro brasileiro, né? Mas é uma honra, é um prazer. Também estivemos na segunda-feira na estação de rádio em São Carlos ministrando e tivemos o privilégio também de ser gravado dentro da televisão da cidade em São Carlos com uma outra atleta e foi uma honra fazer esta apresentação em entrevista em São Carlos. E, logicamente, nós
estivemos em São Paulo ontem à noite e ministrando na Universidade Mackenzie entre os atletas. E ali, entre os atletas, porque são atletas que não são evangélicos, que não são crentes, e nós utilizamos a habilidade do pastor Brubaker para trazer a mensagem relacionada com a vida em Cristo. Foi o que nós fizemos ontem e provavelmente, eu não sei quando é ou quando vai ser, vocês poderão ver a gravação também que estaremos no grupo de televisão Bandeirantes que o pastor já mencionou. E, logicamente, hoje estamos aqui, é a razão pela qual estamos aqui. Vou mencionar somente, tirar um minutinho bem rápido. Aos interessantes que estejam interessados em livros, nós temos um livro chamado The Power in a Valley, ou seja, O Poder no Vale. É um livro do pastor Reverend Brubaker, está disponível a R$50, totalmente em inglês, ou você pode me convocar para ser seu tradutor. The Power in a Valley é um estudo dos vales no Velho Testamento. E, logicamente, ele vai dar o testamento dele, talvez um pouco relacionado com a área de esportes. E eu vou falar para que ele mencione o vale que esteve presente na vida dele. Logicamente, nós falamos de casamento, nós falamos de vida de romance. E ele escreveu esse livro com sua esposa, com Jan Brubaker, 30 dias do desafio adentro do matrimônio. Ou seja, as coisas que sucedem dentro do romance matrimonial. Depois nós temos um outro livro aqui, que é um estudo bíblico para homens. Na verdade, é o volume número 1, provavelmente terá mais volumes que estarão chegando. Estão disponíveis esses livros para a venda. Esse daqui é R$15, esse daqui seria R$50, e esse daqui, how much is this one, Bob? Ok. R$15 apostila. Meus queridos, é realmente um grande prazer e uma grande honra ter este amigo comigo aqui. Logicamente, were you laughing now? Okay. Eu perguntei simplesmente, você está dando risada aí atrás? Porque ele falou que você pedir tá bom. Porque nós fizemos um arranjo aí, eu falei, Bob, qual será a minha comissão para a venda dos livros? Ele falou simplesmente porque nós tivemos um irmão que não tinha dinheiro na terceira presbiteriana, na igreja do pastor Silvano. E eu abri a boca para falar algo para ele. Falei, pastor, deixa ele receber, quando ele for a São Carlos, ele nos paga. Aí eu falei assim, Ângela, se alguém não pagar, eu vou buscar meu dinheiro com você aí, né? Eu tenho que estar muito cuidado. Ele falou, você já recebeu sua comissão adiantada. Que se o cara não pagar, eu vou começar a deduzir daquilo que você está me devendo. Ok, meus queridos, sem mais nenhuma palavra, eu gostaria de apresentá-los esse grande amigo e homem da palavra, Bob Brubaker. Come on, Bob. Boa noite. Hello. I never know exactly what Angelo is saying. Realmente eu não sei o que é que o Ângelo falou aqui. But as much as I see people laughing, I don't think it's good. Mas eu estou vendo muita gente dar risada, com certeza não deve ser coisa boa. On a serious note, turn to your Bibles in Genesis chapter 2. Numa nota mais séria, nós vamos estar olhando agora nas Escrituras, no livro de Gênesis. Go ahead. You want to read? You want me to translate? What do you want me to do? I would like you to read it. Okay. Go ahead. Continue. Continue. As you're turning to Genesis chapter 2, I just want to reiterate that vocês abrindo suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis capítulo 2. we're going to read verses 18 through 25. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25 de Gênesis capítulo 2. And consider some things about the family. E nós vamos considerar algo relacionado com a família.
It's when we turn to the scriptures, we're not looking for something new all the time. Logicamente, quando nós abrimos a Escritura, nós não estamos em busca de algo novo. But we're to be reminded what God has told us in Mas His Word. simplesmente a gente deve ser relembrado das coisas que Deus já nos disse. As we're reminded in 2 Timothy, all scripture is given by inspiration. Logicamente, nós devemos lembrar o que é que nos diz em 2 Timóteo, que todas as Escrituras foram dadas através da inspiração do Espírito Santo para conosco. And it's profitable for our hearing. E, logicamente, é de grande lucro para o nosso ouvir. So I'm going to ask Angelo to lead us in prayer to commit the time to the Lord, and then read from Genesis chapter 2. Eu estou pedindo ao Ângelo para nos levar em orações e depois ele fará a leitura das Escrituras. Vamos orar. Pai, nesse momento, perante a Ti, Senhor, agradecemos e temos o privilégio de estar em Sua casa, estar em Sua presença. Agradeço, Pai, porque a Tua palavra nos diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agradeço, Pai, pela Sua presença através do Seu Santo Espírito, que possa vir mexer, tocar as nossas vidas, transformar o nosso viver com relação a este assunto de grande importância, a família. Pai, traga as nossas vidas sobre convicções, porque é a Sua palavra, para que possamos nos arrepender, nos ser transformados e também, Senhor, até mesmo receber palavra de conforto através da Sua palavra para com as nossas vidas. Pai, nesse momento que as palavras dos lábios de Bob Brubaker, Senhor, sejam ungidos pela Sua presença e que os nossos corações, Senhor, também seja aceito em Sua presença. Enfim, Senhor, fale conosco. Peço a Ti, Senhor, por mim, que me dê a habilidade de poder transmitir as palavras de acordo com a Sua vontade, de acordo com a palavra nos diz. É o que oramos, imploramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. Estaremos lendo em Gênesis capítulo 2 e versículo 18. As Escrituras nos diz: Então o Senhor Deus declarou, estarei lendo da Nova Versão Internacional: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse a lhe corresponder-se. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, ele tirou uma das costelas, fechando-as o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. It's the word of the Lord. É a palavra do Senhor. So we consider some things, first of all, about marriage tonight. Para que nós possamos considerar algo relacionado com o matrimônio esta noite. Just point out that communication in marriage is most important. E, logicamente, nós devemos considerar que comunicação no matrimônio é de grande importância. It goes far beyond just words. E, logicamente, é tão importante que é mais do que palavras. As a matter of fact, it goes toward the romance. Logicamente, isso vai mais à frente que é relacionado com o romance. And God has designed it in a very specific way. E, logicamente, Deus o desenhou numa forma específica.
Specifically, I'd like to look at 5 points of romance. E, logicamente, eu gostaria de entrar em detalhes e mostrar 5 pontos específicos relacionados com o romance no matrimônio. The first thing we look at is the attraction. Logicamente, o primeiro ponto que nós gostaríamos de mencionar é a atração. Notice the woman was taken out of the rib of man. Lógico, nós devemos notar que essa mulher foi tirada da costela do homem. Back earlier, man is taken out of the dirt. Logicamente, nós devemos lembrar que o homem foi tirado da terra, do solo. Men like to get dirty. Homem, às vezes, gosta de entrar e está na sujeira, no barro, na terra. Where women like to be hugged. Mas, lógico, a mulher gosta de algo mais específico, abraços. Well, in reality, notice what Adam said about his wife. Bem, em realidade, devemos notar o que é que Adão falou a respeito dessa Eva, sua esposa, agora. The English really sounds very timid. E, logicamente, a palavra em inglês, o inglês aqui, é uma coisa meia tímida. Where the man says, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." Ele está simplesmente dizendo, esse é osso do meu osso e carne da minha carne. Now put yourself in that situation for a second. Coloque-se você nessa posição por pouco de tempo. God forms a perfect woman and sits her in front of a man. Logicamente, Deus criou essa coisa maravilhosa, essa mulher maravilhosa e colocou perante o homem. The name for man is Ish. A palavra para homem em hebraico é Ish. And the man named the woman Isha. E para a mulher é Isha. He was excited. Ele estava todo empolgado quando ele viu aquilo. The sad thing about when married couples aren't excited about each other. É uma coisa muito triste quando os casais não se sentem empolgados ou namorados um com o outro. God has designed us to be attracted to another person. Deus nos criou com o desenho de fazer um ao outro ser atraído. And in my years of ministry since 1983, E logicamente nos meus anos de ministério desde 1983, and I've talked to couples, e eu converso com casais, it's amazing how couples drift from this attraction. e logicamente é uma coisa surpreendente como esses casais se separam dessa atração inicial. One of the ways to help couples is to feed this attraction. Logicamente, uma coisa que podemos fazer é alimentar essa atração. Matter of fact, I ask couples to write down 3 things E muitas vezes eu peço aos casais para escrever 3 coisas. that their mate is that attracts them. O que é o que seu oposto, marido ou mulher, lhe atrai. And then spend a whole week talking about it. E logicamente você deve ficar a semana todinha falando e comunicando com relações a essas 3 pontos de atrações. This is very important in a marriage relationship. Isso é de grande importância dentro do relacionamento matrimonial. Not to take this for granted. E a gente não deve levar esse negócio simplesmente como fosse uma brincadeira. But to feed the fire. Mas, logicamente, como se jogasse gasolina no fogo. The fire of attraction. Logicamente, estamos referindo ao fogo da atração. The second point, O ponto número 2. Moses steps in as he's giving this account. E Moisés nos indica algo em suas palavras. It says, "Therefore a man shall leave his father and mother." Logicamente, Moisés nos diz que o homem deve abandonar o seu pai e sua mãe. The marriage relationship O relacionamento matrimonial constantly has to be cleared of distractions. tem que o tempo todo e sempre manter uma distância da distração, que existe coisas que nos tira da focalização. We all have distractions that come between the couple. Sempre existe algo que nos distrai ou que nos separa do ponto focalizador. Some of those distractions can be helped. Some of the distractions can be helped. Certas distrações podem ser consertadas, remediadas. And sometimes we just have to sort through the things that are there. E, logicamente, muitas vezes nós temos que olhar na distração e observá-la com mais detalhes. For instance, when children are there, Logicamente, quando nós temos filhos e eles estão presentes, you can't get rid of the kids. você não pode desfazer dos seus filhos.
But you can sort things out. Mas você tem que colocar na sua cabeça e consertar o ambiente. One of the things that the enemy does to us Uma coisa que o inimigo faz para conosco, is to fill our schedule so full e logicamente o inimigo carrega a nossa agenda do dia a dia, a vida cotidiana, com muitas coisas. that it's like a couple sitting across the table from one another, É como se fosse um casal sentado em frente um ao outro em uma mesa, and the table's just full of all kinds of things. e logicamente essa mesa está lotada de bagulhos e coisas em cima dela, separando o marido e a mulher. And we wonder why we're not communicating. E às vezes nós perguntamos, por que nós não estamos nos comunicando? God says in this point, Deus nos diz aqui neste ponto, you're willing to put aside the strongest attraction in your life. I'm sorry, Bob, I'm sorry. You're willing to put away the strongest attraction of mother and father. What is it? Give us that line of thought. You're willing to step aside from that. That, like Jesus said, to take up your cross daily, to put it aside. Da mesma forma que Jesus estava dizendo que você deve pegar a sua cruz e levar, e às vezes nós temos uma tendência de colocar a cruz na lateral. So when couples are willing to sort things out on that Quando table, os casais têm esse meio de comunicação de entrar nas distrações que se encontram em cima dessa mesa, as coisas que estão bloqueando o relacionamento, it probably means rearranging schedules. muitas vezes simplesmente está se referindo a planejamento com relação às horas de comunicação e intimidade. My wife is very good about pointing this out. A minha esposa é muito boa em me indicar este ponto para mim. She likes to type things on my schedule. Ela gosta de datilografar todinha a minha agenda. Even though I have her on my schedule, Mesmo que eu tenha ela ainda já escrito na minha agenda, she lets me know that she needs more time. ela está simplesmente dizendo que ela precisa de mais tempo. And I recognize that it was my fault for letting things get crowded. Logicamente, eu reconheço que é minha culpa, que eu boto muita coisa na frente, e é minha culpa, logicamente. Now, God says your marriage relationship E o Senhor nos diz que o nosso relacionamento matrimonial needs to be built on attraction, tem que ser construído sobre esse ponto atraente ou de atração um para com o outro. and that attraction needs to be fueled. E, logicamente, essa atração tem que receber mais o fogo ou chama para subir mais, desenvolver mais. And that relationship needs to be free from distraction. E, logicamente, esse relacionamento tem que manter distância das coisas que nos distrai ou tira a atenção do ponto focalizador. The third point is that God points out there needs to be a commitment. E, logicamente, as Escrituras, agora no terceiro ponto, nos indica que Deus está chamando-nos para ter um compromisso sério. The Old English says cleave. Logicamente, o inglês velho está utilizando uma palavra que diz agarre. The modern English says to hold fast. E, logicamente, o inglês moderno está dizendo agarre e segure firme. It's like the glue of marriage. E como se fosse uma cola dentro do matrimônio que cola juntos. That's why a marriage ceremony is very important. Isso é uma razão pela qual a cerimônia matrimonial do casal é de grande importância. When a couple is willing to stand before God and others Logicamente, quando esse casal está perante a igreja e perante Deus, and make a public commitment, e logicamente dá uma declaração de compromisso sério um para com o outro. that is very important. Isto é de grande importância. Just like it is important to make a public commitment of our faith in Jesus Christ. Da mesma forma que é de grande importância nós darmos uma declaração da nossa fé que temos em Jesus Cristo. There's a line in the commitments we make in America Nos Estados Unidos existe uma linha de compromisso que nós fazemos um com o outro nos Estados Unidos, where the couple is stating to one another aonde os casais estão declarando em palavras um para o outro to pledge their love que, logicamente, o compromisso com o amor no matter what happens. não faz diferença o que venha a suceder depois disso. The words are in sickness and in health, Logicamente, as palavras estão dizendo em doença e em saúde, in richer for poorer,
quando está em riqueza ou está em pobreza, till death do us part. até que a morte nos separe. In 2005, Em 2005, I was dying from a rare lung disease, eu estava realmente morrendo de uma doença nos meus pulmões. and I got very, very sick. E eu fiquei muito e muito doente. I even had a lung biopsy, E eu também tive que fazer tratamento, eu tive uma biópsia do meu pulmão. and the day after the lung biopsy, my lung collapsed. E logicamente, um dia depois dessa biópsia no meu pulmão simplesmente teve um colapso. I was on the brink of death for many days. Eu estava próximo à morte por muitos dias. My wife stood by my side, E a minha esposa ficou ao meu lado and continuamente. later when we were at a wedding, Uma vez nós estávamos num casamento, and the couples made their vows in sickness and in health, quando esses jovens trocaram seus votos, que seja em doença ou em saúde, I looked at my wife and said rather loudly, e logicamente eu olhei para minha esposa e said rather loudly, oh, you read? E eu estava lendo claramente bem alto. you lived that one. You lived that Okay, one I know out. you're referring to Jan. Yeah. Ok, logicamente ele pensou altamente e falou, você viveu isso comigo, a esposa dele. Everybody at the wedding looked at me. E logicamente todo mundo olhou para mim, porque eu estava falando com a minha esposa em vez de falar com o casal. But my wife and I made a commitment almost Mas eu e a minha esposa, nós nos comprometemos back in 1974, em 1974. and it was a blessing to know that we lived out that commitment. E logicamente foi uma bênção saber que nós estamos vivendo a bênção desse compromisso um para com o outro. Back in Genesis chapter 2, Voltando em Gênesis capítulo 2, he says the man shall leave his wife, or leave his logicamente o homem... mother and father. I'm sorry. rather. He'll leave his mother and father, Ok, esse homem abandonará o seu pai e sua mãe, and shall hold fast to his wife, e logicamente vai agarrar a sua esposa, and they shall become one flesh. e eles, os dois, passarão a ser uma carne. For couples to communicate properly, they need to be going the same direction. Para um casal ter a comunicação correta, eles devem estar caminhando na mesma direção. There's a modern saying by psychologists today. There's a modern saying by psychologists today Existe provérbio moderno entre os psicologistas that he walked alone, que ele andou sozinho, she walked alone, ela também andou sozinha, and they got married, e eles se casaram, and now they walk alone together. e agora eles andam sozinhos, mas juntos. That's where a lot of couples are. Em outras palavras, é a maneira e a forma que muitas pessoas vivem o seu casamento, lateralmente, um ao outro, mas não juntos. They're not going the same direction. Não estão indo na mesma direção. Now, the Bible is very clear what direction we should be going. E a Bíblia, logicamente, nos indica a direção claramente que nós devemos ir. When the husband is going toward God, Quando o marido está indo na direção de Deus, and the wife is going toward God, e a esposa indo também na direção de Deus, it's told in the book of Ecclesiastes nos indica no livro de Eclesiásticos that a cord of 3 strands actually binds them together. que uma corda que existe 3 pontos os unem. That's actually when God brings us a couple closer together than they can. Isto é quando Deus traz essa união, porque existe esse terceiro ponto, que é Deus dentro do matrimônio. So that it's important for us to be headed toward God. É de grande importância para que nós devemos ir na direção de Deus. This is why we're told in the book of 1 Corinthians Isso é também de grande importância que nos diz em 1 Coríntios, not to be unequally yoked together with an unbeliever. para que nós não possamos nos associar com os ímpios. You can see where a husband is going toward God, Você sabe que o homem talvez está indo na direção de Deus, and an unbelieving wife is not. e logicamente você tem uma esposa que é ímpia, ela não está interessada nas coisas de Deus. He's got to make the choice, am I going toward my wife? Agora ele tem que chegar num ponto de escolha. Eu vou para o lado da minha mulher ou eu vou na direção de Deus?
Or am I going to be focused on God? Ou vou estar focalizado em Deus? That's why God says it's very important that the two are one. Isto é a razão pela qual Deus nos diz que devemos dois ser um. The end result of all these O resultado final de tudo isso, is intimacy. It says that both were naked and they were not ashamed. o resultado total disso daí é a intimidade. E os dois, ambos estavam pelados e não tinham vergonha um para com o outro. This is the ultimate expression of total honesty and openness. Isso daí é uma expressão total de honestidade e uma vida aberta um perante ao outro. Again, as I've talked to couples, Logicamente, quando eu falo com casais, there are couples that are holding things for years. e existem casais que estão guardando ou segurando ou escondendo certas coisas por anos e anos. Always keeping things from each other. E logicamente mantendo certas coisas fora da comunicação de um para com o outro. God's design is that we are totally honest and open. O desenho que Deus tem para nós é que nós sejamos totalmente abertos e honestos um para com o outro. Let me just consider the uniqueness of a man and woman for a moment. Vamos falar da criatividade que Deus tem para com o homem e com a mulher. We look at the book of Genesis and see that man had a job to do. Nós vemos que no livro de Gênesis que o homem tinha algo para fazer. His job was to care for the garden. E, logicamente, o trabalho dele era tomar conta do jardim. And when we think of caring for the garden, we think of cutting away dead branches. Logicamente, quando nós estamos trabalhando no jardim ou na horta, é cortar galhos secos e coisas mortas. But there was no death. Mas é bom a gente refletir que não existia a morte no jardim. So there would be no dead branches. Então não tinha galhos mortos dentro do jardim. There would be no rotten fruit to get rid of. E também não tinha frutas podres para ser jogado fora. So basically his job was to pick and praise. Logicamente, o trabalho de Adão era simplesmente pegar a fruta e glorificar ou dar graças ao Senhor. What a great job. Que bom trabalho, não é? Ele tinha. And his wife was created as a helpmeet. E, logicamente, a sua esposa foi criada como uma auxiliadora dele. A helpmeet comes along beside a person. É uma pessoa auxiliadora, é o que vem na sua lateral como um ajudante. His helper announces him and declares, "Here's my husband." E, logicamente, essa esposa estava fazendo uma declaração, aqui está o meu marido. She helps him as he praises God. E, logicamente, ela simplesmente ajuda ele quando ele está glorificando o nome de Deus, do Senhor. Now let's set this in a modern setting. Coloca isso hoje num dia mais moderno, atual. The place of a husband is to lead the family. Nós sabemos que o lugar do homem é ser um líder para a família. Be the spiritual leader of the family. Ser o líder espiritual para a família. The place of a wife is to come along beside him. E, logicamente, o lugar para essa esposa é vir na sua lateral e ajudá-lo. To help him praise the Lord. Ajudar a ele a louvar e glorificar o Senhor. To encourage him. Trazer palavra de encorajamento a ele. And as she does, she shows respect to him. E, logicamente, quando ela faz isso, ela está demonstrando respeito a ele. As he cares for her. Da mesma forma que ele se importa por ela. We're told in the book of 1 Peter chapter 3. E, logicamente, as escrituras nos dizem em 1 Pedro capítulo 3. That he's to consider her uniqueness. E, logicamente, o homem tem que observar que ela foi criada especial. Specifically, he's to look at the very fact that she is a weaker vessel. E o homem tem a necessidade de observar que ela é uma coisa mais sensível, mais dócil e mais fraca. It doesn't mean that she's inferior. Não quer dizer que ela é inferior. It means that she is special. Simplesmente quer dizer que ela é uma coisa especial. I always like to compare it to fine china. Se nós fizéssemos uma comparação com xícaras e bules especiais, seja em inglês, versus everyday dishes. Comparando com o prato que a gente utiliza diariamente. You can throw everyday dishes right in the dishwasher. Aquele prato que você usa todo dia, você não se importa, você pode jogar dentro da pia. But you'd never do that to fine china. Mas com a cerâmica de bules e xícares finos,
principalmente em inglês, você não faz isso. She is designed to be a tender person. Ela foi desenhada para ser dócil, macia. He's designed to be tough. Ele foi desenhado para ser um Tarzanzinho, né? For instance, Por exemplo, I can tell Angelo he's fat. eu posso dizer ao Ângelo que ele é gordo. And Don't come too close. Okay, go ahead. but you would never say that to Angelo's wife. Você nunca poderia dizer isso para a esposa do Ângelo? Men can take things like that. Homem pode receber essas palavras em brincadeira que são faladas sérias, não? Women are wired much differently. Mas a mulher, ela é costurada, ela é feita totalmente diferente. She's tender. Ela é gentil, ela é dócil. And Peter says to treat her with the utmost care. E, logicamente, o apóstolo Pedro está nos indicando que devemos tomar conta delas dessa forma, com gentileza. And then Peter warns men. E, logicamente, o apóstolo Pedro deu uma advertência ao homem. And says, if you don't do that, Pedro disse, se você não fizer isso, tratar a esposa com gentileza, com carinho, when you're praying, you may as well pray to the wall. quando você está orando, é da mesma forma que se você estivesse orando para uma parede. Because God's not going to hear you. Porque Deus simplesmente não vai escutar você. So women are tender and they need to be treated as such. Logicamente, as escrituras nos dizem que a mulher é mansa, é gentil, é dócil e nós devemos tratá-la desta forma. Many times men can't communicate Muitas vezes o homem não tem o potencial de comunicar because they communicate with their wife like they would a man. e muitas vezes o homem tem uma tendência de querer comunicar com a sua esposa da mesma forma que ele comunica com outro homem. Sometimes women can't communicate to men Muitas vezes a mulher também não pode comunicar com o marido ou com o homem. because they speak in terms like he's another woman. E logicamente, I didn't get that. Go ahead. Because she treats him like she's speaking to a woman. Ok, muitas vezes essa mulher, a esposa, está tratando seu marido como se ele fosse uma mulher também. Vice-versa. One of the things that are unique about men and women, uma coisa que é bem especial entre homens e mulheres, women can multitask. A mulher tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. But men can't. Mas o homem não pode. A woman can be fixing supper. A mulher pode talvez fazendo a janta, watching the children, olhando os filhos, talking on the phone, falando no telefone, and watching television, assistindo televisão, all at the same time. Tudo ao mesmo tempo. Add some more, Bob. Men can't do that. Homem não pode fazer isso. Men can be at the computer. O homem está trabalhando no computador. His wife comes in. A esposa vem. And talks to him. E fala com ele. And he acts like he's listening. Ele está fingindo que está ouvindo. And then she asks him what she said. Aí depois ela pergunta, o que é que eu falei para você? And he has to admit he doesn't. E ele vai falar sinceramente, não sei o que você falou para mim. Now, women could handle that, but men can't. A mulher tem a capacidade de agir dentro desses pontos de várias tarefas ao mesmo tempo. God has designed men and women differently. Deus desenhou o homem e a mulher diferente um para com o outro. Women need unconditional love. A mulher tem a necessidade do amor sem condições. They need to be reminded of that unconditional love. Ela tem que ser relembrada o tempo todo desse amor sem as condições, incondicional. And men need respect. E o homem tem a necessidade do respeito. And so when we look at how men and women communicate, então quando nós olhamos o homem e a mulher e olhamos no fator da comunicação, it's important for us to look at how the scriptures teach us. É muito importante para nós olharmos como é que as escrituras nos ensinam. It's also important for us to recognize that God says much about communication with children. Logicamente, Deus tem muito para nos relatar também com relação à comunicação com os filhos. We're told, first of all, that we're to understand our children. Primeiro, as escrituras nos diz que nós devemos entender os nossos filhos. That means we accept their uniqueness. Nós devemos aceitar esse termo de especialidade que são a vida especiais. Even as told in the book of Proverbs.
Como as Escrituras nos diz no livro de Provérbios, Train up a child in the way that he should go. treine uma criança na forma que ele deve caminhar. And when he's old, he'll not depart from it. E logicamente, quando ele ficar mais velho, ele não vai fugir desta verdade. If parents recognize how a child responds, Se um pai ou uma mãe notar como seus filhos respondem, and every child is different, e logicamente cada criança é diferente, it will train up that child according to his ability. treine essa criança de acordo com a habilidade que ele tem. It's also important to affirm his value. E também é de grande importância afirmar os valores que essa criança tem. We as Presbyterians recognize how valuable children are. Nós, como os presbiterianos, sabemos a importância da vida dos nossos filhos. As we practice covenant theology, Da mesma forma que nós temos a teologia da aliança, and bring the child under the mark of the covenant, e logicamente nós levamos os nossos filhos sob a marca desta aliança, in covenant baptism, e logicamente a aliança do batismo, we recognize that they're valuable creatures from God. e nós logicamente reconhecemos que são criaturas de grande valor perante a Deus. Remember, David said that he was fearfully and wonderfully made. Lembra-se que Davi falou que ele foi tremendamente feito por Deus. Practically, we affirm the value of a child Logicamente que nós afirmamos o valor da criança, by giving them undivided attention, dando a essa criança atenção total, by showing them affection mostrando a eles o carinho e o amor, and showing them appreciation. e mostrando também que estamos gratos por eles, apreciação. Children are very important and need to be loved. A criança é de grande importância e tem a necessidade do amor. And that means they need to be forgiven. E, logicamente, eles têm a necessidade de receber também o perdão. They need discipline. Eles também necessitam uma disciplina. Just as God has said in the book of Hebrews, Da mesma forma que as Escrituras nos diz no livro de Hebreus. that because God's love is upon us, Porque o amor de Deus está sobre nós. He takes the time to discipline us, Ele tira o seu tempo específico para nos disciplinar, to train us in the right way, para nos treinar no caminho correto, that we would bring forth a fruit of righteousness. para que nós possamos trazer um fruto de justiça. So parents participate in the growing up of a child Logicamente, os pais têm a necessidade de ver o crescimento desse filho. as they discipline out of love, E, logicamente, envolvendo a disciplina em amor. as they correct without condemning, Logicamente, quando nós corrigimos sem condená-los, as they discipline with calmness, e logicamente disciplinamos com calma, as they discipline quickly e disciplina rapidamente, and sparingly. e logicamente sem reservas. There also needs to be consistency. Também nós precisamos saber que existe uma coisa essencial, consistência. Psalm 145 describes God, Salmo 145 dá uma descrição de Deus, who is the perfect Father, que é o Pai perfeito. said He's righteous in all of His E ways. logicamente ele é justo e correto em todas as suas maneiras. The beautiful thing about God is He's consistent. A coisa importante a respeito de Deus é que ele é sempre consistente. He doesn't change. Ele não altera, não muda. Parents need to present consistency. Os pais e as mães têm a necessidade de manter esta consistência. That means when there's not consistency, O que quer dizer quando não tem a consistência? there needs to be admission of wrong. Nós como os pais, devemos admitir que existe algo errado. But above all, keeping your promises. Mas, acima de tudo, manter a sua promessa, manter o seu voto nessa consistência. And that includes being on time. E, logicamente, agora estou me referindo a estar dentro do horário correto. Que a sua palavra seja fiel e verdadeira persistência com relação a manter o horário correto. Expound on that, Bob. There was a family in our church. Tinha uma família em nossa igreja. We had the children over to our house for a picnic. Nós tínhamos, as crianças estavam brincando num dia de piquenique na minha casa. And the time when the father was supposed to be there to pick up the children, E o momento, a hora que o pai deveria estar lá para pegar seus filhos,
He wasn't there. Ele não estava lá. And we talked to the children, Nós falamos com os filhos dele, and they simply said, he's never on time. e os filhos sempre lhe disseram, meu pai está sempre atrasado. That's a sad legacy. É uma coisa muito triste esse legado dentro da família. Children need consistency. Os filhos têm a necessidade da consistência na parte dos pais. They need a consistent parent more than all the stuff. Eles precisam consistência na vida dos pais mais que todas as outras coisas que vêm a eles. Than you could ever buy. Ou que você possa comprar para eles. One other aspect of communication in the family. Mais um outro aspecto com relação à comunicação dentro da família. This is especially true as parents get older. Isso também é verdade, principalmente quando nossos pais ficam mais idosos. Ephesians chapter 6 is very clear. E Efésios capítulo 6 nos diz That we're to honor our parents. que nós devemos honrar os nossos pais. And that as honoring our parents, we do that as unto the Lord. Logicamente, quando nós honramos os nossos pais, nós fazemos isso para o Senhor, como se fosse ao Senhor. Sometimes this gets very hard as parents get older. Logicamente, isso fica até mesmo dificultoso quando nossos pais ficam idosos. And sometimes roles are reversed. E, logicamente, às vezes as regras são invertidas. My wife's mother and father O meu sogro e minha sogra, are both getting very old. eles estão bem com muitos anos, idosos. And when she goes to visit them, E quando a minha esposa vai visitá-los, she has to cook for them. ela tem que cozinhar para eles. And she has to treat them almost like children. E, logicamente, trata os seus pais como se fossem crianças. There's a fine line that we have to walk. E existe uma linha, uma divisória de grande importância que nós temos que caminhar, Because we want to honor our parents. porque nós queremos honrar os nossos pais. Sometimes families want to just disband in the old. O que acontece muitas vezes, as famílias querem abandonar os seus pais. And they quit communicating with the older E, folks. logicamente, até mesmo com relação à comunicação. The book of Proverbs is very clear. O livro de Provérbios é bem claro The crown of glory for a young man que a coroa de glória para um jovem is his strength. é o seu poder, a But- sua força. But the splendor of an older man Mas o esplendor de uma pessoa idosa is his gray hair. é os cabelos brancos. There's a very sad song. I'm sorry. There's a very sad song Existe uma canção muito triste that was popular in the U.S. back in the 60s. que foi muito popular nos Estados Unidos nos anos de 60. It's called Cats in the Cradle. E a palavra chama Cats in the Cradle. In the cradle. The cats in the cradle and the silver spoon send this little man to the moon. Where have you been? I don't know when. We'll get together then. We're gonna get together then. And the cats in the cradle and the silver spoon. Ele não sabia que eu conheço essa canção. Give the details about the Okay. song. Muito importante. All through the song, Através dessa canção, The Cats in the Cradle, the father sees his son. o pai vê seu filho. And the son wants to spend time with the father. E, logicamente, o pai quer gastar tempo, ficar com esse filho. And in each verse, the father puts him off. E, logicamente, em cada verso da canção, o pai simplesmente coloca esse filho na lateral. Because the father didn't have time. Porque o pai não tinha tempo para ficar com ele. And finally, the last verse, E, logicamente, quando chega na última estrofe da canção, the father is old. agora o pai é idoso. And he wants to spend time with his son. E ele quer gastar tempo com seu filho. And the son responds the same way the father had. E o filho agora responde da mesma forma que o pai respondia antes. I don't have time right now, Eu não tenho tempo agora, papai. but we'll get together soon. Mas ou mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reunir. Wouldn't it be sad Não é uma coisa triste to see our families that way? ver as nossas famílias dessa forma relacionado com essa canção? Where mothers or husbands and wives
onde esposo e esposas and fathers and mothers e pai e mãe don't take time with their children. não gastam o tempo suficiente para com seus filhos And then they wake up one day and realize it's all e gone. de repente eles acordam um dia na sua vida e tudo desapareceu. Thank God for people like your pastor, Você tem que dar graças ao Senhor para um homem como seu pastor, who care enough about you que se importa tanto por vocês, to bring in ministers, para trazer convidados especiais do ministério, to preach sermons, para pregar sermãos, to hold up the Word of God, para trazer a palavra do Senhor and bring you teaching from the Word of e God, trazer ensinamentos da palavra do Senhor, to remind you not to let these days get para by, que você possa lembrar, para que você não abandone esses dias. but take God seriously at His Word. Mas leve Deus seriamente adentro da sua palavra. Work on the basic communications Trabalha nas comunicações básicas, in all family relations, em todo relacionamento de família. because the book of Galatians is very clear Porque o livro de Galatas é bem claro that we shall reap what we sow. que nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. May God bless us to uphold our families. Que Deus nos leve ao coração para segurar as nossas famílias firme conosco And work on these very e basics. trabalhar nesses pontos básicos da comunicação da família. Amen. Amém. Amém. Meus queridos, pastor. Obrigado, irmãos. Louvamos a Deus por essa palavra especial. Deus tem dado a nós o privilégio e a bênção de podermos ouvir experiências e ministrações assim aos nossos corações. Eu quero agradecer ao Ângelo por trazer esses irmãos e ministrar aos nossos corações essas palavras. E eu vi que ele hoje fez uma única palestra, 3 palestras. Mas foi muito bom. Então, que os irmãos relembrem esses ensinamentos. De fato, não é novo, mas a gente não pode esquecer desses princípios. Princípio que Deus estabeleceu e que a igreja precisa caminhar enquanto representante desse Deus nessa direção. Louvamos a Deus por essa palavra. Deus continue a abençoá-los. Viu, Ângelo, pastor Ângelo, pastor Brubaker. Nós tivemos 13 conexões em Araraquara, 5 não foram detectadas, 2 em Ribeirão Preto, 1 em Uberlândia, mas eu tenho a impressão que é Uberaba, hein? A minha irmã deve estar conectada a isso aqui. Eu acho que deve ter, é tão pertinho ali, mas tudo bem. Está aqui Uberlândia, São Paulo 1, Osaka 1. Será que é? É ele, né? Aí a cunhada, qual que é o nome dela? Cecília. Um abraço. Deus abençoe. Lá no Japão. Deus abençoe ricamente. Quem foi, minha irmã? Não, mas não é. A mãe dele está falando aqui que é a irmã, a cunhada dela. Cecília. Deus abençoe. 23 conexões, Ângelo. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Mais uma vez, agradecendo a Deus por esse trabalho, por essa realidade que Deus tem ministrado aos nossos corações. Precisamos cuidar dos nossos cônjuges, cuidar dos nossos filhos,
e cuidar dos nossos pais. Esse é o projeto de Deus, para mim, para você e para toda a sua criação. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor nessa noite, que trouxe-nos a lembrança de que o projeto matrimonial, projeto da família, é do teu coração. E que o Senhor sabe como é que ele tem que caminhar para ter os resultados satisfatórios e abençoador. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite teu Espírito Santo tenha ministrado aos nossos corações. Que o Senhor nos faça melhores maridos, esposas melhores, filhos obedientes, que honrem os seus pais e pais que amem os seus filhos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a bênção não só da compreensão, mas da praxis, Senhor, desta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela presença e a vida do Ângelo, presença e vida do pastor Brubaker. O Senhor esteja conduzindo a cada um debaixo do teu paternal cuidado e cuidando das suas esposas, cuidando das suas famílias. Pedimos-te, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê amanhã um tempo precioso como igreja, juntos novamente. Seja um dia gostoso, quando vamos ter um tempo maior de estarmos uns com os outros, nessa interação que vai trazer benefícios e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.